Você já se perguntou até onde o coração pode nos levar quando tudo parece conspirar contra o amor? Na Serra do Sol, Lívia e Miguel vivem um romance que mistura paixão e perigo. Enquanto segredos familiares ameaçam destruir cada instante de felicidade. Entre manipulações de Norberto, mal-entendidos e gestos inocentes que geram tensão e humor, a história se desenrola como um jogo de emoções intensas. Cada olhar, cada toque, parece esconder algo. Quem será o espião entre eles? E no clímax, quando a verdade finalmente vem à tona, a recompensa emocional do amor realizado prova que, mesmo em meio à dor e às mentiras, o coração sempre encontra seu caminho. Vamos para a história. O sol já começava a se esconder atrás das montanhas da Serra do Sol quando Lívia tropeçou nas sacolas de feira, tentando equilibrar o peso e o cansaço de mais um dia. Foi quando Miguel, o vizinho novo da rua principal, apareceu com aquele sorriso tranquilo de quem carrega segredos demais. Ele se ofereceu para ajudar, e ela, desconfiada, aceitou meio sem graça. A cena parecia saída de um filme romântico-drama, com aquele toque de romance inesperado que nasce entre olhares e pequenas gentilezas. Enquanto caminhavam, o cheiro de terra molhada e o som distante de um rádio velho enchiam o ar. Miguel perguntou se ela trabalhava na cidade, e Lívia riu, dizendo que o trabalho dela era tentar salvar os moradores da corrupção imobiliária que ameaçava a Serra do Sol. Ele ouviu em silêncio, admirando a coragem dela, mas guardando para si o peso do próprio passado. Ali, naquela troca leve, nascia um elo invisível entre a luta dos moradores e um romance que ninguém imaginava. Miguel, tentando parecer despretensioso, comentou que conhecia boas histórias sobre amores que começaram assim, entre sacolas e conversas fiadas. Ela sorriu, mas desviou o olhar. Sabia que um homem como ele podia ser tanto o começo de um sonho, quanto o início de uma tragédia familiar. E mesmo sem perceber, aquele instante simples já carregava um sabor agridoce de drama e destino, típico de quem se apaixona quando menos quer. Ao chegarem na porta da casa de Lívia, ele respirou fundo e a convidou para sair. Um jantar simples, sem promessas, só conversa e risada. Ela hesitou. Disse que não podia, que a vida dela estava complicada demais para romance. Ele riu baixo, com aquele ar misterioso de quem entende o não, mas ainda acredita na liberdade de tentar de novo. Era o início de algo que ninguém ali saberia nomear. Quando ele se despediu, o vento soprou leve, levantando os cabelos dela e espalhando o cheiro de café vindo da casa ao lado. Lívia ficou parada por um instante, olhando o homem desaparecer pela estrada de terra. No fundo, algo nela sabia que aquele romance proibido estava apenas começando, e que os segredos de Serra do Sol ainda tinham muito a revelar. Na manhã seguinte, Miguel apareceu na porta de Lívia com um capacete extra e aquele sorriso que prometia confusão. Disse que ia levá-la para ver um novo terreno perto do rio, onde os moradores planejavam uma reunião sobre a luta contra a corrupção imobiliária. Ela hesitou, mas aceitou, talvez mais pela curiosidade do que pela causa. A estrada de terra vermelha se estendia pela Serra do Sol, e o vento batia nos rostos deles como se o próprio tempo os empurrasse para frente, rumo a um romance que já não podia ser evitado. Mas a moto falhou. Um estalo seco, um suspiro metálico, e o motor apagou bem no meio do nada. Miguel desceu rindo, tentando disfarçar o incômodo, enquanto Lívia olhava em volta, desconfiada. Um silêncio pesado tomou conta do ar, só quebrado pelo canto de um galo distante. Isso é azar, ela murmurou, lembrando das histórias antigas da vila. Aquelas que diziam que quando algo quebrava, era sinal de tragédia familiar chegando. Ele fez graça, mas no fundo sentiu o arrepio da coincidência. Enquanto esperavam ajuda, um pombo caiu morto bem perto deles, como um presságio ruim. Lívia se encolheu, e Miguel tentou tirar o corpo da estrada dizendo que era só coisa do destino. Mas ela ficou quieta, olhando o horizonte, sentindo o coração pesar. O drama parecia soprar no vento, como se a Serra do Sol guardasse segredos que insistiam em avisar. Aquele romance viria acompanhado de dor. Sem conseguir contato com ninguém, eles acabaram caminhando de volta pela estrada poeirenta. No meio das piadas de Miguel e dos silêncios de Lívia, algo se transformava. O que antes era só curiosidade começava a virar cumplicidade. E talvez medo. Havia algo diferente nele, algo que ela não sabia se era segredo ou arrependimento. Um homem que ri demais geralmente tenta esconder o drama que vive por dentro. Quando finalmente conseguiram a ajuda de um velho mecânico da vila, Lívia se despediu sem olhar para trás. Algo naquela tarde tinha mudado. Um fio invisível os conectava,
mas também os alertava. E entre o riso forçado e o eco dos passos na estrada, ela percebeu. O amor na Serra do Sol vinha sempre acompanhado de sombras. O sol alto iluminava as ruas de Serra do Sol, mas a tranquilidade era só aparência. Norberto, pai de Lívia, se reunia com investidores em seu escritório cheio de móveis antigos e contratos suspeitos. Ele falava de números, lucros e pressões para que os moradores vendessem suas casas baratas. O que ninguém sabia é que por trás de toda aquela formalidade havia uma teia de corrupção imobiliária, capaz de destruir vidas e sonhos. E enquanto falava, um sorriso frio surgia no rosto dele, sem imaginar que o romance de Lívia e Miguel poderia atrapalhar seus planos. Na vila, as pessoas já começavam a perceber mudanças sutis. Cercas apareciam, documentos chegavam com prazos impossíveis e a tensão aumentava. Lívia ouvia boatos com o coração apertado. Ela sabia que a luta não era só pelo seu amor ou pela própria liberdade, mas pela sobrevivência da Serra do Sol inteira. Cada gesto de Norberto carregava uma ameaça silenciosa, e cada decisão dele parecia um convite ao drama que estava por vir. Miguel, atento às movimentações, percebeu que havia mais em jogo do que aparentava. Ele sentiu a responsabilidade bater no peito, proteger Lívia, enfrentar o poder do pai dela e, ao mesmo tempo, lidar com seu próprio passado obscuro. O romance deles, antes leve e cheio de trocas de olhares, agora estava mergulhado em segredos e tensões. Cada toque, cada sorriso, carregava o peso da corrupção imobiliária e das escolhas que poderiam mudar suas vidas para sempre. Enquanto os dias passavam, os planos de Norberto avançavam e a tragédia familiar começava a se desenhar. Casas eram ameaçadas, promessas de riqueza pairavam sobre cabeças inocentes, e o medo misturava-se à esperança. Lívia sentia a pressão de cada decisão, enquanto Miguel tentava equilibrar a proteção dela com o respeito à liberdade da vila. A luta dos moradores contra o poder e a ganância se tornava uma batalha pessoal, e o drama romântico da Serra do Sol ganhava novas camadas. No meio de tudo, um jantar improvisado entre Lívia e Miguel servia como respiro. Entre risadas e olhares cúmplices, eles compartilhavam sonhos e medos, tentando manter acesa a chama do romance em meio à tempestade de corrupção e segredos. Mas mesmo naquele instante de ternura, a sensação de que algo maior se aproximava não os deixava enganar-se. A Serra do Sol guardava muitos segredos, e o destino deles ainda estava sendo escrito. A tarde caiu sobre a Serra do Sol, tingindo o céu de laranja e rosa, enquanto Lívia e Miguel discutiam no quintal da casa dela. O assunto era o futuro da vila, mas também os limites do próprio coração. Ela queria lutar sozinha contra o poder de Norberto, mostrar que sua liberdade não poderia ser comprada. Ele tentava convencê-la de que juntos seriam mais fortes, mas cada palavra carregava o peso de segredos e mal-entendidos. O romance deles se misturava com tensão, medo e desejo, como se cada olhar fosse uma promessa e um desafio. Miguel, tentando se explicar, falou sobre suas intenções de proteger Lívia, mas ela não queria ouvir apenas palavras. Sentia que a presença dele podia ser tanto um refúgio quanto uma prisão. Cada gesto romântico que ele fazia, cada sorriso ou toque, trazia à tona drama, traição e a sensação de que algo mais profundo estava prestes a emergir. O amor proibido deles crescia, mas também carregava a sombra da manipulação de Norberto, que parecia rondar cada passo deles. Ela bateu o pé e levantou a voz, lembrando que a independência dela não podia ser sufocada nem por Miguel, nem pelo próprio pai. Ele suspirou, resignado, e percebeu que lutar contra o mundo era fácil perto de lutar contra o orgulho de quem se ama. Entre acusações e carinhos, eles descobriam que o romance na Serra do Sol não era só prazeroso, mas também desafiador. Cada discussão carregava camadas de drama romântico, como se o amor precisasse ser testado para existir de verdade. Enquanto caminhavam pela praça central, observando a movimentação da vila, Lívia refletia sobre seus sonhos. Não queria apenas um amor, queria liberdade para decidir, para proteger os moradores e honrar sua própria história. Miguel a seguia em silêncio, respeitando cada pensamento, cada medo, mas desejando estar ao lado dela em cada passo. O contraste entre a paixão e a cautela tornava o romance deles ainda mais intenso, quase palpável. E no final do dia, enquanto o vento soprava pelas ruas da Serra do Sol, algo mudou no olhar de ambos. Havia tensão, havia segredos, mas também um fio de esperança e cumplicidade. O drama romântico continuava, carregado de expectativas e promessas não ditas, deixando no ar a sensação de que cada passo dado juntos poderia ser tanto o início de algo lindo quanto o prenúncio de uma nova complicação. O dia parecia tranquilo na Serra do Sol,
Mas a calmaria era só ilusão. Um grupo de capangas enviados por Norberto apareceu para pressionar alguns moradores a venderem suas casas. Lívia estava no meio da confusão, tentando proteger vizinhos mais idosos, quando sentiu o medo apertar o peito. Miguel não hesitou. Avançou entre gritos e ameaças, pronto para enfrentar qualquer perigo. O romance dele se misturava ao heroísmo, como se o amor verdadeiro precisasse se provar também em atos de coragem. No calor do confronto, Miguel segurou Lívia, afastando-a de um empurrão brusco, e ela sentiu o coração disparar. Não era apenas a proteção física, mas o gesto carregado de cuidado, intensidade e sentimento. Ela percebeu que o amor proibido deles já havia se tornado essencial, e que cada risco enfrentado fortalecia a conexão entre eles. O drama romântico não estava apenas nas palavras, mas nos atos, nas escolhas e nos sacrifícios silenciosos. Enquanto a tensão diminuía, Lívia encarou Miguel, respirando fundo. Sentia raiva, medo, mas também uma gratidão silenciosa. O olhar dele dizia mais do que qualquer palavra: proteção, desejo e compromisso. A tragédia familiar e a corrupção imobiliária de Norberto pesavam, mas por um instante o mundo parecia parar, deixando apenas o romance pulsar entre eles. Cada gesto heróico de Miguel tornava o drama mais intenso e a paixão mais inevitável. A vila inteira observava em silêncio, dividida entre a admiração e o medo. Miguel sabia que, ao se posicionar assim, colocava não só a si mesmo, mas também o romance com Lívia em risco. Mas algo em seu coração dizia que não podia recuar. Proteger a amada e a Serra do Sol era mais importante do que qualquer ameaça. O drama romântico estava no ar, palpável, como se a própria vila respirasse junto com eles. E quando a poeira baixou, eles ficaram lado a lado, exaustos, sujos e ainda segurando as mãos um do outro. Lívia percebeu que a coragem dele não era apenas física, mas emocional, carregada de segredos, paixão e promessa. O romance deles ganhava força em meio ao conflito, e cada olhar, cada toque, cada silêncio parecia dizer que aquela história estava apenas começando, e que a Serra do Sol ainda tinha muitos desafios a revelar. As noites na Serra do Sol eram silenciosas, mas para Miguel, o passado nunca dormia. Segredos antigos, crimes e erros que o perseguiram por anos vinham à tona, trazendo drama e tensão para seu romance com Lívia. Ele sabia que cada gesto, cada palavra, poderia ser interpretada como traição ou desconfiança. A sombra da prisão e dos erros antigos pairava sobre eles, lembrando que o amor verdadeiro muitas vezes nasce em meio a feridas profundas e cicatrizes ocultas. Lívia começou a perceber que Miguel escondia detalhes de sua vida, pequenas omissões que se tornavam gigantes aos olhos dela. A confiança, antes leve e natural, agora era testada, criando um drama romântico intenso. Cada conversa carregava camadas de significado, como se cada gesto romântico fosse ao mesmo tempo pedido de desculpas e promessa de superação. O passado dele não era apenas história, mas um obstáculo real que poderia ameaçar o romance que florescia. Enquanto isso, rumores sobre antigos problemas de Miguel chegavam aos ouvidos de Norberto, que via nisso uma oportunidade de manipular Lívia. Ela sentiu o peso da tragédia familiar e da corrupção imobiliária ao mesmo tempo. O romance que antes parecia simples começava a se misturar com desconfiança, medo e a necessidade de escolhas difíceis. Cada toque, cada abraço, agora carregava o eco de uma história que eles precisavam enfrentar juntos. Apesar do medo e das dúvidas, Miguel tentava mostrar que podia ser confiável, que os erros do passado não definiam seu futuro. Entre gestos heróicos e pequenas demonstrações de carinho, o romance deles ganhava profundidade. Lívia, mesmo assustada, sentia que aquela ligação era forte demais para ser quebrada. O drama romântico se intensificava, lembrando que a vida é feita de segredos revelados, perdões conquistados e sonhos que se mantêm vivos. E ao final de mais uma noite, enquanto a lua iluminava a Serra do Sol, os dois sentaram juntos em silêncio, contemplando a vila. O amor deles estava testado. O passado havia trazido sombras, mas também fortaleceu o vínculo. Cada olhar compartilhado parecia dizer que, mesmo com segredos, traições e tragédias, o romance continuava, pronto para enfrentar o que ainda viria, e que a luta dos moradores e do coração de Lívia ainda estava longe de acabar. O sol caía devagar na Serra do Sol, iluminando as casas e ruas com um tom dourado, mas dentro da casa de Lívia, o clima era pesado. Ela finalmente descobriu os esquemas de Norberto, o pai, e sentiu o coração apertar com a mistura de raiva e decepção. Cada contrato suspeito,
Cada pressão sobre os moradores, cada mentira sussurrada, agora ganhava forma concreta. O romance com Miguel se misturava ao choque da verdade, tornando tudo mais intenso e cheio de drama romântico. Miguel estava ao lado dela, tentando confortar sem interferir na raiva que ardia dentro de Lívia. Ela o olhou, e o silêncio entre eles dizia mais do que palavras poderiam expressar. Havia dor, mas também cumplicidade. Um fio invisível os unia na luta contra a corrupção imobiliária. Cada gesto dele, cada toque, lembrava que o romance deles não era só paixão, mas resistência, coragem e lealdade. No confronto com Norberto, Lívia falou com firmeza, cada palavra carregada de emoção e justiça. Ele, surpreso, tentou minimizar, mas o olhar dela era de quem já não se deixaria manipular. O drama romântico ganhava força, porque o amor dela por Miguel se misturava à luta pelos moradores, a necessidade de justiça e a preservação da Serra do Sol. Ali, o poder de um pai se chocava com a liberdade da filha e a força de um romance verdadeiro. Enquanto a tensão aumentava, Miguel sentiu que precisava se manter firme, não apenas por Lívia, mas por tudo o que eles representavam juntos. O passado sombrio dele e os segredos do pai dela se entrelaçavam, criando um quadro intenso de tragédia familiar e paixão. Cada olhar trocado, cada palavra dita, tornava o romance mais urgente, mais necessário e mais capaz de superar qualquer manipulação. E quando a conversa terminou, deixando Norberto incomodado e Lívia firme em sua posição, ambos respiraram fundo. A vitória parecia pequena diante de tantos desafios, mas havia algo inegável. O romance deles se fortalecia a cada obstáculo, a cada segredo revelado, e a Serra do Sol continuava sendo o palco de uma história intensa, cheia de drama romântico, coragem e segredos que ainda estavam por vir. O vento da manhã soprava sobre a Serra do Sol, trazendo notícias que mudariam tudo. Lívia descobriu que estava grávida, e o mundo parecia ao mesmo tempo maior e mais pesado. A alegria do romance se misturava com o medo, a incerteza e as mentiras que cercavam Miguel. Cada gesto dele agora tinha um peso maior. Cada olhar carregava expectativa e receio. O drama romântico se intensificava, pois um filho vinha para unir, mas também para testar limites e revelar segredos guardados. Miguel tentou se aproximar, explicar suas escolhas e as verdades que antes estavam escondidas. Lívia o ouvia, mas sentia a dor da tragédia familiar, o peso das manipulações de Norberto e o risco de perder sua liberdade. O romance deles, antes cheio de esperança e cumplicidade, agora enfrentava o desafio da verdade e da confiança. Cada palavra carregava tensão e emoção, e o silêncio entre eles falava tão alto quanto qualquer grito de raiva ou desespero. A vila observava, silenciosa, como se cada morador pressentisse o impacto da notícia. As casas antigas da Serra do Sol pareciam refletir a mistura de medo e expectativa nos corações de Lívia e Miguel. A luta dos moradores contra a corrupção imobiliária se entrelaçava com a luta do casal para manter o romance vivo. Cada passo, cada decisão era um fio de esperança que podia se romper a qualquer momento. No entanto, entre lágrimas e confrontos, surgiam pequenos gestos de cuidado e proteção. Miguel segurava a mão de Lívia, lembrando que o amor proibido e o romance deles eram fortes o suficiente para enfrentar mentiras, segredos e desafios inesperados. O drama romântico atingia seu ápice, mostrando que cada obstáculo revelava não apenas fragilidade, mas também a profundidade da paixão e do compromisso entre eles. E quando o dia terminava, o céu tingido de tons quentes parecia prometer que, apesar da dor e das complicações, o romance de Lívia e Miguel ainda tinha fôlego. A gravidez não era só um teste, mas um lembrete de que a vida mistura alegria e tragédia, e que o drama romântico na Serra do Sol ainda estava longe de encontrar seu desfecho. O amor deles continuava vivo, pulsando entre segredos, lutas e esperanças. O dia amanheceu claro na Serra do Sol, trazendo esperança após meses de tensão. A polícia finalmente chegou para investigar os esquemas de Norberto, e a vila respirava aliviada. Miguel estava ao lado de Lívia segurando sua mão com firmeza, e ambos sentiam que cada obstáculo enfrentado havia valido a pena. O romance deles, testado por segredos, traições e tragédias, agora mostrava sua força em meio à reconstrução e à justiça finalmente feita. O drama romântico alcançava seu ápice, misturando alívio, amor e coragem. Norberto, derrotado e desmascarado, teve que enfrentar as consequências de suas ações. Lívia, firme e mais confiante do que nunca, olhou para a vila e sentiu orgulho da luta dos moradores. Miguel sorriu, sabendo que o romance deles não era apenas paixão,
mas parceria e resistência. Cada abraço, cada gesto de cuidado, era uma celebração silenciosa da vitória contra a corrupção e da preservação do amor. O drama romântico finalmente dava espaço à paz. Enquanto reconstruíam casas e sonhos, Miguel e Lívia encontraram tempo para redescobrir a intimidade do casal. O toque, o riso e os olhares cúmplices revelavam que o romance deles era mais profundo do que qualquer dificuldade enfrentada. A Serra do Sol transformava-se não apenas fisicamente, mas emocionalmente, como se o amor e a justiça pudessem curar todas as feridas. O drama romântico agora se misturava à esperança e à beleza de um novo começo. A gravidez de Lívia trouxe uma nova luz para a vila. Cada morador sentia que um ciclo estava se encerrando e outro se iniciava, cheio de sonhos e possibilidades. Miguel observava, emocionado, a mulher que amava caminhar entre os vizinhos, decidida e plena. O romance deles se consolidava, provando que mesmo em meio à tragédia familiar e à corrupção, o amor verdadeiro encontra seu caminho. O drama romântico se tornava inspiração para todos ao redor. E ao final de mais um dia, enquanto o pôr do sol tingia a Serra do Sol com tons dourados, Miguel se aproximou de Lívia e prometeu que ficaria ao lado dela e do bebê, enfrentando juntos qualquer desafio. O romance deles, marcado por segredos, lutas e superações, finalmente encontrava a paz. A vila respirava, a justiça se impunha, e o amor florescia com intensidade. O drama romântico terminava com esperança, mostrando que o coração sempre pode renascer, mesmo após tempestades. O pôr do sol iluminava a Serra do Sol, tingindo as ruas e casas com cores douradas, enquanto Lívia e Miguel caminhavam de mãos dadas, sentindo o coração bater no mesmo ritmo. As dificuldades, os segredos e as lutas contra a corrupção imobiliária finalmente haviam ficado para trás, e o amor deles florescia mais forte do que nunca. Cada sorriso compartilhado, cada abraço, mostrava que a tragédia familiar podia ser superada e que o romance verdadeiro resistia a qualquer tempestade. Enquanto olhavam para o horizonte, sabendo que a vida ainda teria desafios, sentiram a paz de quem sabe que juntos podem superar tudo. A luta dos moradores continuaria, mas agora com esperança e união, refletindo o drama romântico transformado em alegria e vitória. O filho que esperavam era símbolo de um futuro cheio de sonhos, liberdade e amor incondicional. Miguel sussurrou palavras que fizeram o coração de Lívia disparar. Promessas de proteção, cumplicidade e carinho eterno. Ela sorriu, e naquele instante, o mundo parecia perfeito, como nos melhores filmes românticos drama, onde cada obstáculo serve para fortalecer o vínculo entre os protagonistas. O amor deles era a prova de que a superação é possível e que a felicidade é construída a dois. E você, que acompanhou essa história, pode levar um pedacinho desse romance para o seu dia. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo vídeos lindos, capazes de romantizar o momento e aquecer o coração com histórias de amor, superação e sonhos realizados. Cada vídeo é uma chance de acreditar que finais felizes existem e que o amor sempre encontra seu caminho. A Serra do Sol segue viva, cheia de segredos, sonhos e romance. E a história de Lívia e Miguel é só um exemplo do que acontece quando o coração escolhe seguir sua própria verdade.